Você sabia que quando você foca demais em encontrar uma solução, isso também se torna uma distração em sua vida? Essa é uma instrução que Deus deu ao meu coração enquanto eu lia o livro de Oséias. E é justamente isso que eu quero dividir com vocês nesta dopamina. Se você deseja aprender, então pegue a sua Bíblia, caderno e caneta na mão e vamos juntas viver esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistador! Estamos juntas mais uma dopamina, quinta-feira, e glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Se você ficou, é porque realmente você deseja tirar o foco de ficar procurando soluções em todo o tempo. Porque vamos ser sinceras, né? Tem momentos que cansa a gente só ficar tentando encontrar uma solução e a gente fica ali, tenta, mas não consegue encontrar e no final a gente se desgasta, fica decepcionada e a frustração é o que toma conta do nosso coração. Isso tem acontecido com você? Então fique tranquila porque hoje essa dopamina vai ser uma instrução de bênção para a sua vida. Mas é claro que você que está chegando aqui, você já sabe, né? Na verdade, você que acompanha as nossas dopaminas, sabe que a gente tem um lema que não dá para você ficar aqui só assistindo ou ouvindo como se fosse mais uma palavra. E se você está chegando agora, eu já vou te apresentar para você praticar e viver isso também e ter a mudança em sua vida, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. 3 coisas que eu preciso que você pratique hoje. Enquanto você estiver aqui ouvindo a palavra, comece a deixar com que ela crie raízes em seu coração e saia daqui já colocando em ação, praticando o que você aprender. Combinado? Então eu posso dar uma sugestão? Separa um caderno para as dopaminas. Eu sei que aqui tem conquistadoras que separam cadernos só para as nossas dopaminas e glória a Deus pela sua iniciativa, por fazer isso, porque é assim que você aprende, é desta forma que a gente é transformada. E eu tô aqui com o meu caderno para compartilhar tudo aquilo que Deus colocou em meu coração enquanto eu lia o livro de Oséias. E nós vamos meditar juntas nessa palavra e eu convido você a ter a atenção, porque cada detalhe vai mudar a sua vida se você estiver atenta. Combinado? Então abre a sua Bíblia aí, se você puder, no livro de Oséias, e nós vamos meditar no capítulo 10. E o verso que nós vamos ler é o verso 12. Deixa eu só me ajeitar aqui para não ter nenhum acidente de percurso. Vamos lá. Versículo 12 diz exatamente assim: semeiem a justiça para vocês mesmos, colham o fruto do amor leal e façam sucos no seu campo não arado, pois é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Senhor, eu quero apresentar neste momento a vida desta conquistadora que me ouve, que está aqui junto comigo, Pai, vivendo esse tempo de devocional. A minha oração é que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa revelar o que tem nessas escrituras como resposta para o nosso coração. Que não deixemos, Pai, que a distração de procurar soluções com as nossas mãos possa fazer a gente ser impedido de viver o teu cuidado. A minha oração é que essa palavra possa ser resposta e possa ser direcionamento. Me use como instrumento para que eu possa falar o que está em seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, acabamos de ler um texto que, se a gente olhar de primeiro momento, talvez você fale assim: Stephanie, não entendi nada do que eu li. Calma que não é só você. Eu confesso que quando eu li a primeira vez, eu fiquei ali meditando. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? E foi quando o Senhor começou a trazer clareza ao meu coração. É interessante que no início do verso 12, ele diz assim: semeiem a justiça para vocês mesmos. Ou seja, aqui está trazendo uma instrução que eu e você devemos fazer o que é certo, pensando no resultado que isso trará para nós mesmos. Ou seja, suas atitudes hoje refletem no seu amanhã. Você já ouviu falar isso, né? Que tudo que você faz hoje vai refletir no seu amanhã. E a semeadura, quando você lança semente, você está lançando a semente não para o presente, mas para o futuro. Então, quando diz aqui que nós devemos semear justiça para nós mesmos, nós devemos semear aquilo que é certo hoje, pensando no que vamos colher amanhã. Então, uma pessoa
que começa a viver uma vida alinhada à vontade de Deus, ela não age mais pelo que ela sente naquele momento. Ela age pelo que ela deseja viver como colheita dos seus atos. Então aqui já começa a trazer uma direção para nós. Todas as vezes que nós focamos em procurar uma solução no tempo presente, um problema que nós estamos enfrentando e a gente fica focado em encontrar a solução, você percebe que a gente só espera em algo que seja para aquele momento? E todas as vezes que a gente foca em encontrar só a solução e não em resolver a raiz do problema, a gente acaba tomando decisões paliativas que não mudam a nossa vida, mas que nos mantêm no problema. Um exemplo clássico que eu gosto de usar e que todo mundo consegue entender bem o que eu estou dizendo. Imagina você que está sofrendo de dor de cabeça o tempo todo. Você está ali sofrendo de dor de cabeça o tempo todo, com muita dor de cabeça. E aí você acha que essa dor de cabeça é só um cansaço, é só um estresse. E aí o que normalmente você faz? Você vai lá e toma um analgésico, alguma coisinha assim, né, para dar uma melhorada na dor de cabeça. Tomou, resolveu rapidamente ali, ou pelo menos em algumas horinhas, passou a dor. Só que no dia seguinte você está de novo com aquela dor. E isso vem se repetindo várias e várias vezes. Até que chega um momento que você fala, gente, está muito recorrente essa dor de cabeça. Tem algo aí. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a raiz do problema. Só que enquanto eu estou focada em só resolver a dor, eu trato ele naturalmente com um remedinho ali, ponto. Tomei o remédio, passou, fico bem. Depois eu volto, tenho que tomar de novo remédio e vou ficar bem. E com isso vira um ciclo vicioso. É assim que se tornam os hábitos, inclusive ruins, nas nossas vidas. A gente começa a tratar as coisas de maneira pontual e a gente não resolve o macro que deveria ser resolvido. E é aqui que está o ponto que o próprio Deus nos ensina em sua palavra. Quando nós semeamos justiça, quando nós semeamos para nós mesmos, pensando no futuro, nós não estamos pensando só no que eu estou sentindo agora, mas eu estou pensando a longo prazo, eu estou pensando em algo duradouro. Então eu não vou tratar algo pontual, eu vou tratar algo que é profundo e duradouro. Então, focar em resolver uma dor ou um problema faz com que eu não semeie pensando no futuro, mas faz com que eu faça coisas para o tempo presente e apenas para aquele momento. E isso pode, no sentido futuro, gerar consequências por eu não ter tratado o que deveria ser tratado. Tá conseguindo entender? Aqui é só o primeiro trecho desse versículo. Mas a gente vai um pouquinho mais à frente, ao longo do texto ele vai dizer assim: colham um fruto do amor leal e façam sucos no seu campo não arado, pois é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. E aqui que está a lição extraordinária para as nossas vidas hoje. Não adianta eu semear pensando no futuro se eu também não souber esperar o processo certo. É interessante que aqui ele traz para a gente a instrução poderosa, que é a seguinte: você tem depositado a sua confiança em quem? Você tem depositado a sua confiança no seu esforço? Você tem confiado no seu braço? Ou você tem confiado no Deus a quem você serve? Lembra que nós falamos ontem sobre a gente focar demais no problema? Hoje a gente está falando sobre um outro lado. Talvez eu não estou focando no problema, na dor, para ficar lamentando a dor, mas agora eu estou focando em resolver o meu problema. E quando eu resolvo o meu problema, eu vou focar no que eu posso fazer. Então eu vou olhar para a minha força, eu vou olhar para a minha capacidade, eu vou olhar para aquilo que eu sou capaz de realizar. Mas o que nós lemos aqui em Oséias está dizendo algo diferente. Está dizendo que nosso papel é semear. O seu papel é lançar a semente, mas não é fazer a semente frutificar. Quem que frutifica a semente? Quem que produz o fruto? É o próprio Deus. É Ele quem faz acontecer. Por isso que está dizendo aqui, vocês precisam desfrutar do que foi entregue a vocês. Por isso que fala sobre você recolher aquilo que você plantou, você fazer o que tem que ser feito com a sua capacidade até o ponto que cabe a você. Mas, por isso que ele diz que o nosso papel é esperar até que o Senhor venha. E esse é o ponto.
Pessoas que focam em encontrar soluções, elas não conseguem esperar Deus agir. Elas querem fazer, porque ela quer encontrar a solução, porque está doendo naquele momento. Então eu não busco procurar a raiz do problema ou deixar que o especialista na situação trate aquilo que tem que ser tratado. Lembra do exemplo da dor de cabeça? O que acontece quando você começa a perceber que está recorrente, que está muito constante? Aí você vai e procura um médico, um especialista. E aí esse especialista vai tratar a sua dor, vai fazer investigações, vai fazer exames, e aí ele vai entender onde você tem que agir. Não é diferente com Deus. Deus, ele vai entrar na sua causa para resolver o seu problema quando você entregar nas mãos dele. Quando você parar de tentar fazer do seu jeito, buscar soluções paliativas e começar a deixar que ele faça da forma dele. Tá entendendo? É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E se você vai no verso 13, na parte B, olha só o que diz. Visto que vocês têm confiado nos seus próprios caminhos e nos seus muitos guerreiros. Aqui ele está dizendo que o povo enfrentaria diversas dificuldades e problemas porque eles confiaram neles mesmos. Confiaram no próprio caminho e confiaram nos seus guerreiros. Será que a gente não faz isso? Quantas vezes você confiou na sua inteligência? Quantas vezes você confiou na sua capacidade, nos seus contatos? Quantas vezes você confiou nas pessoas ao seu redor, mas você não confiou em Deus? Porque confiar em Deus é confiar em algo que você não vê. É confiar em algo que você não controla. E é difícil. Quando eu quero encontrar a solução, eu quero controlar a situação. Porque se eu encontro a solução, eu que estou controlando. Mas quando eu entendo que isso está me distraindo, porque quanto mais você fica focado em procurar a solução, mais você se distrai fazendo escolhas que desagradam a Deus. Porque todas as vezes que nós olhamos a Bíblia, homens que fizeram as suas escolhas no momento de encontrar a solução por eles mesmos, fizeram totalmente contrário ao que Deus tinha direcionado. Não foi assim com Saul. Saul ficou desesperado diante de uma situação e foi lá oferecer o sacrifício sem ele poder, porque ele queria uma solução. E esperar Samuel chegar estava demorando muito. Isso estava fazendo ele ficar ansioso. Então ele foi e resolveu com a própria mão. Mas o resultado foi o quê? Ser destituído. Toda a sua dinastia, toda a sua descendência não ter mais direito ao trono. E ser substituído por outro. É assim que acontece quando você e eu focamos em procurar a solução, a gente só faz coisa errada. Sara não foi a mesma coisa. Sara queria, porque queria ter um filho, queria uma solução, foi lá, colocou Agar no meio da história e a gente já sabe que gerou Ismael, depois virou uma confusão na família. Por quê? Ansiosa em resolver o problema. Quis resolver a dor do tempo presente, mas não pensou que o que ela estava semeando ia trazer fruto no futuro e um fruto amargo. Então hoje a nossa dopamina é para que você saia daqui entendendo o seguinte: focar em buscar a solução faz você tomar decisões erradas. Isso tem te distraído em confiar naquele que pode fazer todas as coisas. E o único que pode é o Senhor. Por isso que Oséias diz que nós devemos buscar ao Senhor. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então eu semeio pensando no futuro, mas eu não fico tentando fazer o fruto vir pela minha força. Eu lanço a semente, eu confio em Deus e eu espero que Ele resolva, que Ele traga a solução, que Ele me direcione. Eu tentar resolver algo que somente Deus pode fazer vai gerar ansiedade. E o fruto da ansiedade me faz tomar decisões não pensadas. Só me faz pensar no agora. Só que pensar no agora e não ter uma visão de futuro pode gerar grandes consequências. E por fim, usar a sua própria força faz você se cansar no meio do caminho e no final não experimentar o cuidado de Deus. E aí?
Tem se sentido cansada? Será que não é porque você tem tentado fazer tudo do seu jeito? Procurar solução com a sua força, ao invés de lançar a semente? O papel mais difícil é o de Deus, que é fazer acontecer, que é trazer a solução. O seu papel é lançar a sua confiança nele. O seu papel é fazer até onde te cabe. O que te cabe hoje? O que cabe a você hoje? Por exemplo, você está desempregada e você precisa encontrar um emprego. Qual é o seu papel? Seu papel é lançar a semente enviando currículos, falando com as pessoas, mas não ficar ansiosa forçando e ficar horas e horas o tempo todo tentando ali encontrar um emprego. Não é assim. Às vezes você está gastando toda a sua energia procurando emprego, quando você poderia tirar um período do seu dia para fazer isso e um outro período descansar no Senhor e confiar que Ele está fazendo. Mas quando você fica ali em cima, martelando, não acontece. É aí que bate a ansiedade, é aí que bate a frustração, porque você está fazendo e não está vendo resultado. Porque o seu papel é lançar a semente. Mas uma vez que eu lancei a semente, eu só tenho que regar, cultivar e manter. Quem vai fazer germinar não sou eu, é o próprio Deus. Eu tenho que esperar e buscar ao Senhor em oração, me consagrando, buscando a palavra, fazendo a minha parte, mas deixar que Ele faça. Então hoje, a instrução para você é: para de deixar com que o seu foco fique em buscar a solução. Pare de tentar buscar a solução. Comece a buscar o Deus da solução. O Deus que transforma a sua história. E eu quero finalizar a nossa dopamina de hoje trazendo para você a convicção desse posicionamento. Se você tem essa certeza no seu coração que está no momento certo de parar de fazer do seu jeito, de se distrair tentando encontrar a solução de toda forma e começar a focar na solução de Deus em sua vida, operando em você e através de você, você vai escrever o seguinte: Senhor, eu entrego toda a minha vida em suas mãos para que conduza como o Senhor quer. Coloque isso diante de Deus. Entregue toda a sua vida nas mãos dele. Porque quem sabe o que é melhor para você é o Senhor. Ele sabe o tempo certo de germinar. O seu papel é lançar a semente e buscar ao Senhor até que ele venha e traga o fruto da justiça. Que Deus possa te abençoar e fazer essa palavra entrar em seu coração. E hoje, comece a viver o teu dia tendo a certeza. Lança a sua semente. Como que eu posso começar a lançar minha semente na minha manhã? Me preparando para o dia. Talvez você não tenha nenhuma expectativa de coisas boas para esse dia, mas só de você lançar a semente, se preparando, ficando bem, mostrando que você está pronta para o dia com alegria e esperando no Senhor, você pode ter chuvas de bênçãos hoje que vai te surpreender. Sabe aquela chuva que acontece que você não está nem esperando no dia? Você fala, nossa, mas não estava nem parecendo que ia chover e de repente choveu? É assim que Deus quer fazer em sua vida. Basta você aprender a confiar e lançar a sua semente. Viva o teu dia hoje, tendo essa certeza. Deus vai fazer acontecer no tempo certo. Que Deus te abençoe e eu te espero nas próximas dopaminas. Tchau, tchau!